A madrugada de 20 de março de 2019 chegou fria ao sertão baiano. Benedito Sampaio acordou às 5 da manhã, como fazia há 23 anos, desde que começou a trabalhar como operador de máquinas na usina de açúcar de Entre Rios. A rotina era sempre a mesma: café preto, pão com manteiga, banho rápido e a caminhada de 15 minutos até o ponto onde pegava o ônibus da empresa. O trajeto até a usina passava obrigatoriamente pela BR-101, no quilômetro 847, exatamente onde a estrada faz uma curva suave, contornando um pequeno morro coberto de mandacaros. Benedito conhecia aquela paisagem como a palma da mão. Por isso, quando viu a fumaça se erguendo do terreno baldio ao lado da rodovia, soube imediatamente que algo estava errado. Não era fumaça de queimada controlada. Era densa, escura, com um cheiro acre que se espalhava pelo ar matinal. Benedito desceu do ônibus no primeiro ponto após avistá-la e voltou caminhando para investigar. O que encontrou o deixou paralisado por alguns segundos. No meio do capim seco, a cerca de 80 metros da pista principal, havia os destroços de um carro completamente carbonizado. A estrutura metálica ainda irradiava calor, sugerindo que o incêndio havia acontecido durante a madrugada. O formato do veículo estava irreconhecível, parecia um sedã de porte médio, mas seria impossível determinar marca ou modelo sem perícia técnica. Benedito se aproximou cautelosamente. Havia algo perturbador naquela cena que ia além do óbvio. O carro não estava simplesmente queimado, havia sido sistematicamente destruído. As janelas haviam explodido com tal força que estilhaços de vidro estavam espalhados em um raio de 10 metros. O capô estava completamente aberto, como se alguém tivesse tentado acelerar as chamas no motor. Mas o mais estranho era a ausência total de qualquer pertence pessoal no entorno. Nem uma carteira, nem documentos, nem roupas. Era como se o carro tivesse sido cuidadosamente limpo antes de ser incendiado. Benedito fotografou a cena com o celular e ligou para a Polícia Rodoviária Federal. Enquanto aguardava a chegada das autoridades, decidiu percorrer o perímetro mais amplo, procurando por pistas que os investigadores poderiam considerar importantes. Foi durante essa busca que fez a descoberta que mudaria completamente o rumo da investigação. A cerca de 40 metros dos destroços, parcialmente enterrada embaixo de um amontoado de folhas secas e galhos, encontrou uma mala de couro marrom, do tipo usado para viagens de negócios. Estava intacta, sem sinais de fogo ou violência, como se alguém a tivesse escondido ali deliberadamente. Benedito não tocou na mala, mas conseguiu ver através de um zíper entreaberto alguns documentos e o que parecia ser uma arma de fogo. Um dos documentos visíveis trazia o timbre da Presidência da República. Quando a polícia rodoviária chegou, 20 minutos depois, encontrou Benedito sentado em uma pedra a 50 metros da mala, fumando um cigarro com as mãos trêmulas. "Eu acho que vocês vão precisar de reforço", foi a primeira coisa que ele disse ao sargento Joaquim Santos. A mala continha documentos de identidade em nome de Roberto Carlos Figueiredo, 48 anos, natural de Aracaju, residente em Brasília. Carteira funcional do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, com validade até dezembro de 2018. Uma pistola Taurus, calibre .40, com numeração raspada. R$15 mil em dinheiro vivo. E um envelope lacrado com a inscrição: para ser aberto apenas em caso de emergência. Roberto Carlos Figueiredo havia dedicado 16 anos de sua vida à proteção de autoridades brasileiras. Começou como soldado do Exército em 1995, servindo no Batalhão da Guarda Presidencial em Brasília. Era considerado pelos superiores como um militar exemplar, pontual, disciplinado, discreto e absolutamente confiável. Em 2003, com a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Roberto foi selecionado para integrar a equipe de segurança pessoal do novo mandatário. Durante 8 anos, acompanhou Lula em centenas de viagens pelo Brasil e pelo exterior, testemunhando encontros reservados, conversas confidenciais e decisões que moldaram o destino do país. Aqueles que trabalharam com Roberto o descreviam como um homem de poucas palavras, mas de observação aguçada. Ele via tudo e falava pouco. Lembrava um ex-colega do GSI. Tinha uma memória fotográfica impressionante.
Lembrava de detalhes de eventos que aconteceram anos antes, nomes de pessoas, horários, conversas inteiras. Fisicamente, Roberto era um homem discreto, 1,78 de altura, cabelos castanhos sempre bem cortados, olhos escuros e uma cicatriz pequena no queixo, resultado de um acidente de motocicleta na juventude. Vestia-se sempre de forma conservadora e nunca chamava a atenção em multidões, uma qualidade essencial em sua profissão. Era casado com Luísa Helena há 12 anos, mas não tinham filhos. Luísa trabalhava como enfermeira no Hospital de Base de Brasília e sabia muito pouco sobre as atividades profissionais do marido. Roberto mantinha uma separação rígida entre vida pessoal e trabalho, raramente comentando sobre os eventos que testemunhava no Palácio do Planalto. Em 2011, com o fim do governo Lula, Roberto optou por deixar a segurança presidencial. Oficialmente, desejava buscar novos desafios profissionais. Abriu uma pequena empresa de consultoria em segurança patrimonial e começou a atender clientes privados em Brasília e no Distrito Federal. Mas alguns colegas suspeitavam que havia motivos mais profundos para sua saída. Nos últimos meses do governo Lula, Roberto parecia mais tenso, mais reservado. Chegou a comentar com um amigo próximo que havia visto coisas que o deixavam desconfortável e que certos segredos eram pesados demais para carregar. Nos anos seguintes, Roberto construiu uma reputação sólida como consultor de segurança. Atendia principalmente empresários, políticos e pessoas públicas que necessitavam de proteção pessoal ou patrimonial. Seu escritório ficava em uma sala comercial no setor bancário sul, discreta e bem localizada. Luísa notou que, a partir de 2017, o comportamento do marido começou a mudar gradualmente. Roberto passou a verificar os espelhos retrovisores com mais frequência quando dirigia. Instalou câmeras de segurança na residência. Começou a variar os horários e rotas para ir e voltar do trabalho. Quando questionado sobre essas mudanças, Roberto respondia que eram precauções normais para alguém de nossa profissão. Mas Luísa percebia que havia algo mais profundo. O marido estava claramente preocupado com alguma coisa. Em janeiro de 2019, Roberto recebeu uma ligação que o deixou visivelmente abalado. Após desligar o telefone, ficou em silêncio por quase 1 hora, olhando pela janela. Quando Luísa perguntou o que havia acontecido, ele respondeu apenas: "Fantasmas do passado voltaram para me assombrar." A semana que antecedeu o desaparecimento de Roberto Carlos Figueiredo foi marcada por uma série de eventos aparentemente desconexos, mas que posteriormente se revelariam fundamentais para entender o que havia acontecido com o ex-segurança presidencial. Na segunda-feira, 11 de março de 2019, Roberto cancelou todos os compromissos profissionais da semana. Disse à secretária, Márcia Oliveira, que precisava resolver questões pessoais urgentes e que não sabia quando retornaria ao trabalho. Márcia estranhou a atitude, pois Roberto jamais havia cancelado compromissos sem uma explicação detalhada. Na terça-feira, Roberto visitou 2 agências bancárias diferentes em Brasília. Na primeira, sacou 30 mil reais em dinheiro vivo. Na segunda, abriu um novo cofre de segurança e depositou uma pasta marrom que havia trazido consigo. O gerente da agência, Antônio Carlos Mendes, lembrava-se dele porque Roberto insistiu que apenas ele próprio tivesse acesso ao cofre. Nem mesmo sua esposa deveria ser autorizada a abri-lo. Na quarta-feira, Roberto fez algo que jamais havia feito antes. Procurou um advogado especializado em direito criminal. O escritório de Fernanda Ribeiro, no setor comercial sul, recebeu uma ligação de Roberto, solicitando uma consulta urgente sobre proteção de testemunhas e acordos de delação premiada. Segundo Fernanda, Roberto chegou ao escritório visivelmente nervoso. Ele disse que possuía informações sobre irregularidades envolvendo contratos de segurança durante o governo Lula, lembrou a advogada. Falou sobre sobrepreços, direcionamento de licitações e pagamento de comissões ilegais. Queria saber se essas informações poderiam ser usadas em um acordo de delação. Roberto explicou à advogada que, durante seus anos no GSI, havia presenciado conversas e reuniões que agora entendia serem relacionadas a esquemas de corrupção. Disse ter guardado anotações pessoais sobre esses eventos, incluindo datas, horários, nomes e valores mencionados. O mais preocupante, continuou Fernanda,
era que ele estava claramente com medo. Disse que algumas pessoas haviam descoberto que ele possuía essas informações e estavam pressionando-o para entregá-las ou para permanecer em silêncio. Perguntei quem eram essas pessoas, mas ele não quis dar nomes. Na quinta-feira, Roberto fez uma ligação para um número de Salvador que pertencia a uma jornalista investigativa do jornal À Tarde. A conversa durou 47 minutos, segundo os registros telefônicos posteriormente analisados pela polícia. A jornalista Carla Moreira confirmou que Roberto havia oferecido informações exclusivas sobre corrupção na segurança presidencial. Ele disse que tinha documentos e anotações que poderiam revelar um esquema de superfaturamento que desviou milhões dos cofres públicos, explicou Carla aos investigadores. Marcamos um encontro para a semana seguinte, quando ele traria os documentos originais. Parecia muito determinado a expor a verdade. Na sexta-feira, Roberto surpreendeu Luísa ao chegar em casa com 2 passagens aéreas para Fortaleza. Vamos passar o fim de semana na praia, disse ele. Preciso relaxar um pouco antes de tomar uma decisão importante. Luísa ficou feliz com a iniciativa, pois fazia meses que não viajavam juntos. Mas na manhã de sábado, 16 de março, Roberto acordou Luísa antes do amanhecer. Mudança de planos, disse ele. Surgiu algo que preciso resolver urgentemente. Você vai para Fortaleza sozinha. Eu me encontro com você em 2 ou 3 dias. Luísa tentou argumentar, mas Roberto estava irredutível. Colocou-a em um táxi para o aeroporto e prometeu que explicaria tudo quando se reencontrassem. Foi a última vez que ela o viu. Na manhã de segunda-feira, 18 de março de 2019, Roberto Carlos Figueiredo deixou sua residência no sudoeste de Brasília às 7h15, dirigindo seu Toyota Corolla Prata, modelo 2017, placa BRA 2E49. Nas câmeras de segurança do condomínio, era possível vê-lo carregando uma mala de viagem e uma pasta de couro no banco traseiro do carro. Sua primeira parada foi em uma loja de equipamentos eletrônicos na Asa Norte, onde comprou 2 celulares pré-pagos e vários chips de diferentes operadoras. O vendedor, Paulo Roberto Silva, lembrava-se dele porque fez questão de pagar tudo em dinheiro e pediu para que os aparelhos fossem configurados imediatamente. Às 9h30, Roberto passou pelo pedágio da BR-040, na saída de Brasília em direção a Belo Horizonte. Mas essa informação só confundiria os investigadores posteriormente, pois Roberto não seguiu pela BR-040. 2 horas depois, ele foi flagrado por câmeras de segurança em Formosa, Goiás, abastecendo o carro em um posto da BR-153. O frentista, João Carlos Santos, conversou brevemente com Roberto durante o abastecimento. Ele perguntou sobre estradas secundárias para chegar à Bahia sem passar pelas rodovias principais. Lembrou João Carlos. Disse que queria fazer turismo rural, conhecer cidades pequenas. Achei estranho, porque geralmente quem vai para a Bahia pega a BR-020 direto. Roberto comprou um mapa rodoviário detalhado da região e passou cerca de 15 minutos estudando-o, fazendo anotações com uma caneta vermelha. Também comprou água, sanduíches e um carregador veicular para celular. Às 14h20, Roberto fez uma ligação de 8 minutos para um número registrado em nome de Valdete Santos Pereira, residente em Valença, Bahia. A análise posterior revelaria que Valdete era proprietária de uma pequena pousada rural, mas ela negaria qualquer contato com Roberto. A próxima confirmação da presença de Roberto aconteceu em Feira de Santana, às 17h45. Ele parou em um restaurante na BR-116 para jantar e fazer uma pausa. A garçonete que o atendeu, Cleide Nascimento, notou que ele parecia tenso e verificava constantemente o celular. Ele pediu um prato de carne de sol com macaxeira, mas mal tocou na comida. Lembrou Cleide. Ficou uns 40 minutos aqui, sempre olhando pela janela, como se estivesse esperando alguém ou preocupado que alguém o encontrasse. Pagou a conta e saiu rápido. Às 19h, Roberto fez 2 ligações consecutivas para números diferentes. A primeira, de 3 minutos, para um celular registrado em Salvador. A segunda, de 12 minutos, para um telefone fixo de Entre Rios. Os titulares desses números nunca foram identificados pelos investigadores. A última confirmação visual de Roberto
aconteceu às 21h15 por minuto, em um posto de gasolina na entrada de Entre Rios. As câmeras de segurança mostravam o Toyota Corolla prata parando na pista de abastecimento. Roberto desceu do carro, conversou brevemente com o frentista e entrou na loja de conveniência. Dentro da loja, comprou cigarros, embora não fumasse, refrigerante e um mapa local da região. O atendente, Marcos Vinícius Almeida, lembrava-se dele porque Roberto perguntou sobre estradas vicinais que levavam às fazendas dos arredores. Ele queria saber sobre uma estrada que ia dar numa fazenda antiga, que tinha sido abandonada há alguns anos, contou Marcos Vinícius. Expliquei como chegar, mas avisei que a estrada estava em péssimas condições e que não era recomendável dirigir por lá à noite. Roberto agradeceu as informações, voltou ao carro e seguiu pela BR-101 em direção ao sul. Essa foi a última vez que alguém o viu com vida. O Toyota Corolla foi encontrado carbonizado 18 horas depois, exatamente no local onde Marcos Vinícius havia indicado que ficava a fazenda abandonada. O delegado Fernando Augusto Ribeiro, da Delegacia Especializada de Entre Rios, havia visto muitas coisas em seus 25 anos de polícia civil: homicídios, roubos, sequestros, desaparecimentos. Mas o caso de Roberto Carlos Figueiredo apresentava particularidades que o incomodavam profundamente. A primeira estranheza estava na própria cena do crime. O Toyota Corolla havia sido incendiado de forma sistemática e profissional. Segundo o laudo do Instituto de Criminalística da Bahia, foram utilizados pelo menos 15 litros de combustível para acelerar as chamas. O fogo havia começado simultaneamente no motor, no porta-malas e no habitáculo interno. Quem fez isso sabia exatamente o que estava fazendo, explicou a perita criminal do ACETA Mariana Costa. Não foi um incêndio acidental nem um ato impulsivo. Foi uma destruição calculada, com o objetivo de eliminar qualquer evidência que pudesse estar dentro do veículo. Mais intrigante era o fato de que não havia sinais de luta ou violência no entorno do carro. O terreno ao redor dos destroços não apresentava pegadas, mas sangue ou qualquer indício de que Roberto tivesse resistido a um eventual sequestro. Era como se ele tivesse simplesmente vanizado do carro antes deste ser incendiado. A análise da mala encontrada por Benedito Sampaio revelou detalhes perturbadores sobre os últimos meses de vida de Roberto. Além dos documentos de identidade, do dinheiro e da arma, a mala continha uma agenda com anotações em código e uma lista de nomes que incluía políticos, empresários e ex-funcionários do governo federal. O envelope lacrado com a inscrição, para ser aberto apenas em caso de emergência, continha uma carta de 3 páginas, escrita à mão por Roberto, endereçada à sua esposa Luísa Helena. Na carta, ele confessava ter guardado informações comprometedoras sobre esquemas de corrupção, envolvendo contratos de segurança presidencial. Minha querida Luísa, dizia um trecho da carta, se você está lendo isto, significa que algo aconteceu comigo. Durante meus anos no GSI, presenciei conversas e decisões que agora entendo fazerem parte de um esquema criminoso. Guardei anotações sobre tudo, pensando que um dia essa informação poderia ser útil para o país. Mas agora percebo que ela se tornou uma sentença de morte. Roberto também mencionava na carta que havia sido procurado por pessoas influentes, que queriam que ele entregasse ou destruísse suas anotações. Ele se recusara, mas sabia que isso o colocava em perigo. A investigação da vida financeira de Roberto revelou movimentações suspeitas em suas contas bancárias. Nos 6 meses anteriores ao desaparecimento, ele havia recebido depósitos em dinheiro totalizando 180 mil, uma quantia muito superior à sua renda declarada como consultor de segurança. Quando questionada sobre esses depósitos, Luísa Helena explicou que o marido havia mencionado contratos especiais com clientes discretos, mas nunca deu detalhes sobre a natureza desses trabalhos. A análise dos registros telefônicos de Roberto mostrou um padrão preocupante de ligações nos meses anteriores ao desaparecimento. Ele havia recebido dezenas de chamadas de números não identificados, muitas delas nos horários de madrugada. Também fizera várias ligações para advogados criminalistas em Brasília, Salvador e Rio de Janeiro. Uma dessas ligações foi para o escritório de Eduardo Martins,
um advogado especializado em delação premiada que havia atuado na Operação Lava Jato. Eduardo confirmou que Roberto havia procurado seus serviços para negociar um eventual acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. Ele disse que possuía informações detalhadas sobre um esquema de superfaturamento em contratos de segurança que desviou cerca de US$ 50 milhões dos cofres públicos entre 2007 e 2010, revelou Eduardo. Tinha nomes, datas, valores e até gravações de algumas conversas. Parecia muito determinado a fazer um acordo, mas também estava claramente apavorado. A investigação também revelou que Roberto havia procurado jornalistas de 3 veículos diferentes: A Tarde, Salvador, O Globo, Rio de Janeiro e Isto É, São Paulo. Em todas as conversas, oferecera informações exclusivas sobre corrupção na segurança presidencial em troca de proteção e anonimato. 3 meses após o desaparecimento de Roberto Carlos Figueiredo, a investigação tomou um rumo completamente inesperado. A quebra do caso veio através de uma fonte que ninguém poderia prever: o próprio cofre que Roberto havia alugado no banco 2 dias antes de desaparecer. Em junho de 2019, a Justiça Federal autorizou a abertura do cofre, após Luísa Helena solicitar acesso aos bens deixados pelo marido. O que encontraram lá dentro mudou completamente a compreensão sobre o desaparecimento de Roberto. O cofre continha um pendrive com 847 arquivos de áudio, vídeo e documentos digitalizados. Roberto havia gravado sistematicamente conversas, reuniões e telefonemas durante seus 8 anos como segurança presidencial. Eram centenas de horas de material comprometedor envolvendo políticos, empresários e funcionários de alto escalão do governo federal. Entre os arquivos mais explosivos estavam gravações de reuniões onde se discutia abertamente o direcionamento de contratos de segurança para empresas específicas em troca de comissões. Roberto havia documentado um esquema que desviou pelo menos US$ 75 milhões dos cofres públicos entre 2005 e 2011. Mas o arquivo mais revelador era um vídeo gravado pelo próprio Roberto em fevereiro de 2019, poucas semanas antes de seu desaparecimento. Nele, Roberto aparecia em seu escritório, visivelmente abalado, relatando as ameaças que vinha recebendo. "Se algo acontecer comigo", dizia Roberto no vídeo, "quero que todos saibam que não foi acidente. Nas últimas semanas, recebi várias ligações anônimas ordenando que eu destruísse todos os arquivos que guardei sobre corrupção no GSI. Também recebi uma visita de 2 pessoas que se identificaram como representantes de interesses superiores." Roberto revelava no vídeo que havia sido oferecido US$ 2 milhões para entregar todos os arquivos e se mudar para o exterior. Quando se recusou, as ameaças se tornaram mais diretas. "Me disseram que eu tinha 2 opções: aceitar o dinheiro e sumir, ou simplesmente sumir", confessou Roberto. O ex-segurança também revelava que havia decidido entregar todas as informações aos jornalistas e ao Ministério Público, mesmo sabendo dos riscos. "Não posso mais carregar esse peso na consciência", dizia ele. "O povo brasileiro tem direito de saber como seu dinheiro foi roubado." A investigação da Polícia Federal, que assumiu o caso após a descoberta dos arquivos, conseguiu identificar pelo menos parte da rede que estava por trás das ameaças a Roberto. Através da análise dos registros telefônicos e financeiros, chegaram a um ex-diretor de uma empresa de segurança que havia sido beneficiada pelos contratos fraudulentos. Antônio Marcos Silveira, de 62 anos, foi preso em sua residência no Lago Sul, em Brasília, acusado de formação de quadrilha e ameaça. Em seu depoimento, confirmou que havia sido contratado para convencer Roberto a se manter em silêncio. A ordem era clara, confessou Antônio. Roberto precisava entregar os arquivos e sair do país, ou as consequências seriam graves. Oferecemos muito dinheiro, mas ele se recusou. Disse que havia tomado uma decisão moral e que não voltaria atrás. Segundo Antônio, Roberto havia marcado um encontro na noite de 18 de março para entregar pessoalmente uma cópia de todos os arquivos. O local escolhido foi a fazenda abandonada próxima a Entre Rios, longe de qualquer testemunha. Mas Roberto não foi para entregar os arquivos, revelou Antônio.
Ele foi para gravar uma confissão completa de todos os envolvidos no esquema. Tinha um equipamento de gravação escondido e queria que admitíssemos tudo na câmera. Quando percebemos a armadilha, a situação fugiu do controle. O que aconteceu exatamente naquela noite na fazenda abandonada pode nunca ser completamente esclarecido. Antônio mantém que Roberto conseguiu fugir após uma discussão acalorada e que o carro foi incendiado apenas para eliminar possíveis evidências, mas a investigação da Polícia Federal sugere que a versão de Antônio está incompleta. Em outubro de 2019, a PF encontrou, enterrado próximo à fazenda abandonada, um equipamento de gravação profissional que pertencia a Roberto. O equipamento estava danificado, mas os técnicos conseguiram recuperar parte do áudio gravado naquela noite. Na gravação parcialmente recuperada, é possível ouvir a voz de Roberto, confrontando pelo menos 3 pessoas sobre o esquema de corrupção. Também é possível ouvir uma discussão acalorada e, no final do arquivo, um som que os peritos identificaram como um disparo de arma de fogo. Roberto Carlos Figueiredo nunca foi encontrado. A Polícia Federal acredita que ele foi assassinado na fazenda abandonada e que seu corpo foi ocultado em local ainda não descoberto. Antônio Marcos Silveira foi condenado a 12 anos de prisão por formação de quadrilha, ameaça e ocultação de cadáver. Os arquivos deixados por Roberto resultaram na abertura de 17 inquéritos pelo Ministério Público Federal. 8 ex-funcionários públicos foram denunciados por corrupção passiva e 5 empresários foram indiciados por corrupção ativa. Estima-se que o esquema documentado por Roberto tenha desviado mais de 150 milhões dos cofres públicos ao longo de 6 anos. Luísa Helena continua morando em Brasília, onde trabalha como enfermeira e mantém viva a memória do marido. Roberto sempre foi um homem íntegro, diz ela. Ele sabia que revelar a verdade poderia custar sua vida, mas escolheu fazer o que era certo. Espero que um dia ele seja lembrado como um herói, não como uma vítima. O Toyota Corolla carbonizado foi removido da fazenda e enviado para a perícia em Salvador. O laudo final confirmou que havia resíduos de sangue no banco do motorista, mas o material estava muito degradado para permitir identificação de DNA. No arquivo pessoal de Roberto, a polícia encontrou uma última anotação, datada de 17 de março de 2019, um dia antes de seu desaparecimento. Hoje decidi que a verdade vale mais que minha vida. Se algo me acontecer, que pelo menos minha morte sirva para expor esses criminosos, o Brasil merece saber a verdade. A investigação oficial foi encerrada em março de 2020, exatamente um ano após o desaparecimento de Roberto. O caso permanece tecnicamente em aberto, mas a PF considera improvável que seu corpo seja encontrado. Para a família e para a justiça brasileira, Roberto Carlos Figueiredo será sempre lembrado como o homem que sacrificou a própria vida para expor um dos maiores esquemas de corrupção já documentados na segurança presidencial do país.